trazer a mensagem. Eu senti no coração, por ser Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre mãe, né? Muito criativo, né? E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Queria só que você deixasse aberto, a gente não vai ler ainda a palavra. Eu vou começar aqui a fazer uma introdução. Quando a gente chegar em Ana, a gente vai ler o texto, tá bom? Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, e te louvar, como nosso pastor já orou aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, Pai. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, eu oro e eu suplico a Ti, Pai querido, que em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus querido, que essa palavra, ela venha, ó Deus, de encontro, Senhor, à necessidade da Tua igreja, à necessidade dos Teus filhos. Deus, que ela venha para fortalecer, que ela venha para edificar, que ela venha para confrontar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que seja instrumento, Senhor, de cura, de fé, de esperança, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Então, o meu tema aqui, o tema da mensagem é lições das mães. Eu queria estar aqui falando de várias mães da Bíblia. Lógico que são muitas, né? A gente não vai falar de todas, mas eu gostaria de destacar a vida de algumas e, em especial, no final, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito de Ana, né? Sabe que falar de mãe, devido à minha história, ao meu testemunho, não é uma coisa muito fácil, porque eu não tive, infelizmente, uma boa referência de mãe. Embora adulto, né, a gente começa a entender as razões, os motivos, né, pela qual minha mãe fez o que fez, agiu da maneira com que agiu, né, mas a minha mãe acabou causando muita dor e sofrimento na minha vida, né? Aqueles que talvez nunca ouviram, minha mãe tentou me abortar. Eu fiquei sabendo disso quando ela estava se divorciando do meu pai, aos 10 anos de idade. E minha mãe simplesmente, ela saiu de casa. Eu posso dizer que ela realmente me abandonou, me deixando só com meu pai e sem absolutamente nada dentro de casa. Minhas roupas ficaram no chão, eu fiquei dormindo no colchão. Eu tive que ali começar a aprender a fazer comida, lavar minha roupa, cuidar de casa, com 10 anos de idade. Então a minha história não é muito bonita em relação à mãe. Eu confesso que eu acho tão lindo, né, quando eu falo com as pessoas e percebo do amor, né, que os filhos têm pelas suas mães, pela admiração, e como isso também é tão profundo, né, da mãe para os seus filhos. Eu vejo, com o exemplo da minha esposa, o como ela cuida desses meninos, mais do que deve. Eu falo, não, deixa os meninos crescer, né? Mas o cuidado, a atenção, essa expressão de amor, né, todos os dias, o tempo todo, quando o menino está lá longe na faculdade, a preocupação de como é que tá comendo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? Eu tenho certeza que o amor de mãe é algo sobrenatural e que eu, por base, né, de mim mesmo, eu vejo que está muito longe do amor masculino, do amor de pai, porque eu não faria nem a metade que a minha esposa faz e nem que eu vejo, né, as mães por aí fazendo pelos seus filhos. Aqui o púlpito é lugar de sinceridade, né? A gente acaba confessando vários pecados, né? Os jovens já estão mais acostumados com isso, né? Mas eu sei que a grande maioria de vocês, queridos, né, glória a Deus por isso, tiveram sim uma boa referência de mãe, tiveram grandes exemplos, né, de mulheres tremendas que foram fortes, que foram vencedoras aí, como eu disse, né, às vezes
mãe solteira que precisa, né, trabalhar dobrado aí para dar conta dos meninos, né? E eu queria honrar vocês, né, nessa manhã, dizendo que é um trabalho árduo, mas tenho certeza que Deus, Ele é com cada um de vocês. Amém. E que Ele vai sim sempre abençoar a vida de vocês. A minha ênfase vai ser mãe, é claro, mas eu não tenho dúvida que essa palavra vai abençoar o coração de todo mundo, amém? E que muitas coisas que a gente vai falar aqui, dando como exemplo, mencionando qualidades, né, vão servir sim para os homens e para todo mundo, amém? E quando a gente coloca a nossa atenção, né, na palavra de Deus, e essa semana eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais especificamente sobre as mães, né? Pesquisei, li estudos e tudo, e como quando você foca, né, para um tema, como que você consegue encontrar tanta coisa rica, tanta coisa boa na palavra de Deus, né? Então eu queria falar aqui, meditar com vocês a respeito de algumas mulheres, né, que viveram, que enfrentaram situações difíceis, né, e também de muita adversidade, né, mulheres que tinham e viviam um contexto diferente uma das outras, né, mulheres que eram casadas, bem casadas, mulheres que eram concubinas e que foram, né, abandonadas depois de um período, mulheres adúlteras, né? Tantas histórias que a Bíblia ela traz, mas que em todas elas a gente consegue tirar lições, tirar exemplos de coisas em que nós podemos aplicar na nossa vida. Queria começar com Eva, né? Lógico, começar no começo, né? A coragem de Eva, né? Que foi a primeira mulher a dar à luz, a ser mãe, né? Eu imagino que foi uma experiência interessante, né? Imagina a primeira mulher, de repente a barriguinha começa a crescer, o que está acontecendo? Será que eu estou comendo mal? Será que eu estou, né? E teve ali a sua experiência, né? De mãe, e ali você vê que logo a primeira mãe já enfrenta uma situação extremamente complicada, onde um filho acaba assassinando o outro, né? E ela teve que lidar com essa situação, né? Hoje, tudo que acontece na nossa vida, é muito comum que a gente se questione o porquê, né? Imagine se acontecesse com a gente uma situação como essa, ao ponto de um filho, né, acabar com a vida do outro, né? Como que a gente não se sentiria como pai, como mãe, né? Talvez extremamente decepcionado, extremamente confuso, né? Porque será que eu tive culpa dessa situação toda, né? Então eu imagino o dilema que ela viveu, que ela enfrentou na vida dela, e é interessante que fala em Gênesis, capítulo 4, versículo 25, ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, né? Deus, de certa forma, vamos colocar assim, tentou consolá-la, né? Dando um outro filho chamado Sete, né? A gente vê uma mulher como Agar, né? Que foi concubina de Abraão, né? E ali, devido a uma falta de paciência, uma precipitação, acabou ali gerando Ismael, né? E num período da sua vida, Abraão teve que despedi-la, né? De mandar ela embora com seu filho, né? Então você vê uma outra mãe vivendo uma outra situação em que ela teve que enfrentar e terminar de criar o menino sozinha, né? Ali foi um problema, né? E um erro cometido pelos três, vamos dizer assim, né? Foi ideia de Sarai na época, né? Sugerindo, não, deita-te com a minha concubina e vamos resolver esse negócio, né? E aí, coitada de Agar entrou de gaiato no navio, né? E foi extremamente prejudicada na sua história, né? Mas Deus nunca abandonou, né?
a gente vê que Deus sempre esteve com ela. A gente vê o exemplo de Sara mesmo, né? Esposa de Abraão, que recebeu a promessa de que seria mãe de nações. Mas antes, né, precisou exercer sua fé, pois era estéril. Depois gerou um único filho, já de idade avançada. Em Gênesis 21:2, soube esperar o tempo do Senhor, sendo leal ao seu marido e ao Senhor. Criou seu filho com amor e retidão demonstrado pelo caráter de Isaac, né? Então ali a gente vê uma outra história de uma outra mãe que só viu o fruto da sua promessa, né, no final da sua vida, já velhinha, né, quando ela mesmo deu risada quando o anjo apareceu, né, fazendo a promessa, aqui não rola mais não, né, e conseguiu ainda, muito velha, ver a promessa de Deus se concretizando na vida dela. A gente vê Rebeca, né, que foi respostas das orações dos pais de Isaac também, né, porém não podiam ter filhos, mas através do poder da oração, Isaac orou por ela e ela gerou gêmeos. É interessante que ela demorou 20 anos, né, depois que se casou, para ter um filho, né, e ela viveu esse dilema, esse desafio, essa dificuldade de ser estéril, né. Isaac, ele casou com 40 anos e acabou que seus filhos só nasceram quando ele tinha 60 anos, né? E ali nasce então Esaú e Jacó, né? Tantos nomes daí. Uma outra que é muito interessante, a história dela, é de Joquebede, né? A mãe de Moisés. Imagina essa mulher também vivendo e tendo um filho nascido num período em que as crianças estavam ameaçadas de morte, né? E ela manteve o filho no máximo que pôde, né? Até que ela teve uma ideia brilhante de colocar o garoto num cesto, colocar de água abaixo ali, né? Com a esperança, com a fé de que alguém encontraria o menino e ali ele poderia crescer, né? Ter saúde, ter vida, né? Então a filha de Faraó encontra e Jesus se dência, né? A mulher a chama a própria, né? Para cuidar do menino, para amamentar o menino, né? E Moisés então se torna o grande libertador do povo hebreu, né? A mulher de Manoá, a mãe de Sansão, em Juízes 13, né? A mãe do famoso juiz que era temente a Deus e extremamente obediente a Deus, né? A Sunamita, amiga de Eliseu, você imagina que eles tinham um relacionamento, né? Que ela tinha tanto carinho por Eliseu que mandou fazer um quarto, né? Para que quando ele passasse por ali, ficasse na casa, né? E ele um dia faz uma pergunta, me esqueço os nomes, né? O menino, o moço, o discípulo de Eliseu, né? O que falta para essa senhora aí? O que você vê? E eles chegaram à conclusão que faltava um menino ali, né? Para trazer alegria. E ali nasce o garoto, né? Ele profetiza, o garoto nasce e depois de um período dá uma febre muito forte no menino e o menino acaba morrendo. E ela viaja 25 quilômetros, fala assim, eu vou atrás desse profeta, ele vai ter que dar jeito nesse negócio. Porque eu não pedi filho nenhum, como é que faz agora? Né? Agora você vai ter que dar jeito nesse negócio. E aconteceu que então ela foi, né? E falou com o profeta, e o profeta vem até a casa dela, e ali o menino ressuscita, né? Então você vai vendo experiências distintas, bem diferentes uma das outras, onde essas mulheres, essas mães foram extremamente fortes para vencer essas adversidades e essas situações. A gente vê a história de Batseba, né, que acabou, embora sendo obrigada pelo rei, mas adúltera, né? E Deus, tendo misericórdia dessa situação toda, ainda, né, a usou como mãe, né, de um dos homens mais inteligentes que já pisaram nessa terra, chamado Salomão, né? E com certeza foi um instrumento de Deus também
para ajudar Davi a manter Israel como um reino forte e seguro, né? Porque a gente sabe que todo homem tem aí na sua esposa uma conselheira, né? Então a gente percebe o quanto ela foi importante na história, a ponto de, em Mateus, né, capítulo 1, ela está, né, na genealogia ali, né, de Jesus, o próprio Salomão, né, Davi. Eu queria também mencionar aqui Isabel, né, uma mulher extremamente temente a Deus, esposa de Zacarias, que também não podia ter filhos, era fiel, obediente, servia a Deus, e em sua velhice um anjo apareceu e disse que ela teria um filho, e ela deu à luz a João Batista, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Lucas capítulo 1, versículo 41 ao 45. A gente tem a mulher, talvez uma das mais preciosas, né, chamada Maria, né, que Deus escolheu entre tantas, né? Ela foi extremamente especial, conhecedora das Escrituras, né, e ao receber a visita do anjo, dizendo que ela geraria um filho, o Salvador do mundo, olha só, ela simplesmente respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia dos riscos de morte que acompanhariam, porém escolheu ser obediente e fiel, sujeitando-se à vontade de Deus. É interessante que, segundo Augusto Cury, no livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, diz que Maria era a mulher com a alma mais sarada e que era a mulher com a inteligência emocional mais impressionante que ele já viu na história humana, né? Tamanho era a capacidade de Maria, a vida dela de santidade, de consagração, né? De obediência, de sujeição a Deus, né? É algo que impressiona. A gente vê também a mãe de Timóteo, a famosa Eunice, né? Que diz assim, Paulo, escrevendo a Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, né? Você veja como foi importante a história da avó e a referência da mãe na vida de Timóteo, né? É bom a gente não ter uma fé fingida, né? Não ter uma fé fingida, né? Sem fingimento algum. E agora é onde que eu quero gastar mais tempo com você. Aqueles que não abriram ainda, que possam abrir aí a sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ver vários versículos aqui, iniciando no versículo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste?
Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli ao observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e ao semblante já não era triste. Amém? Queridos, eu considero, dentre tantas histórias, essa aqui uma história tremenda, linda na palavra de Deus. Amém? Aqui deixa bem claro o texto, que a angústia de alma do coração dela é porque ela não podia ter filhos. E uma mulher estéril naquele período, vocês sabem disso, era considerada uma mulher meio desprezível, meio rejeitada. Ela era considerada improdutiva. Em alguns comentários dizem que a mulher era considerada até amaldiçoada por Deus, por ela não poder realmente gerar filhos. E ainda para ajudá-la tinha a bendita da concubina, que ficava ainda irritando ela e ainda espizinhando nela ainda mais. Então, eu gosto muito desse texto porque ela expressa aquilo que estava ali no coração dela, ela rasga a sua alma diante de Deus, e eu vejo que uma das coisas aqui, queridos, a primeira, que eu queria trazer para você, e queria te perguntar, fazer a mesma pergunta que Eucana fez para ela: por que choras? O que te entristece o coração? Eu vou fazer a terceira pergunta porque é muito presunçoso, de Eucana: não sou eu melhor que 10 filhos, Mas a pergunta que eu acredito que Deus quer fazer para mim e para você hoje de manhã é essa: por que você está chorando? Por que você está triste? E a gente vê o como que foi importante para Ana se colocar diante de Deus ali e realmente rasgar o coração dela diante de Deus, expressar tudo aquilo que estava ali dentro, fazendo ela triste, fazendo ela chorar. E eu vejo que a primeira lição aqui que eu queria trazer para você a respeito da vida de Ana é o clamor. Queridos, eu acho que isso é uma coisa que tem faltado, embora a gente como pastor, a gente insista, a gente peça a Deus, a gente ora a Deus, pedindo para que realmente as pessoas se dediquem mais a Deus, se consagrem mais a Deus, que elas orem mais, que elas busquem mais a Deus. O nosso pastor
fazendo a campanha de quarta-feira de jejum, de clamor, de súplica, mas a gente vê o quanto isso tem faltado. Eu vejo até, por exemplo, a minha vida mesmo. Às vezes o quanto que eu deveria estar mais na presença de Deus, mais quebrantado, buscando realmente ainda mais a presença de Deus. Mas eu vejo aqui, queridos, algumas expressões que me chamam muita atenção, né, e que eu vejo que é uma lição tremenda, de novo, da vida dela, né? Eu acredito que isso, como eu disse, tem faltado, né? Tem feito a diferença na nossa vida, na vida da igreja. Esse clamor, esse rasgar do coração, esse chorar diante de Deus. Aqui algumas expressões que ela usa, né? A súplica, implorando, derramando a minha alma, né? Reconhecendo a sua dor e reconhecendo a sua necessidade, colocando diante de Deus as suas emoções, os seus sentimentos, né? A Bíblia fala aqui que ela chorou abundantemente, ela orou e fala aqui, né, que só no coração ela falava. Ela expressa aqui amargura de alma, aflição da tua serva, atribulada de espírito. Ela chega a dizer excesso da minha ansiedade e aflição, né? E essa palavra ansiedade no grego, ela significa sufocar, apertar o pescoço, tirar o ar. É um verdadeiro coronavírus mesmo, né? A aflição. Acho que não é à toa que ele causa isso nas pessoas, mas pelo aspecto emocional também, né? De realmente trazer tanta ansiedade para as pessoas, né? Tem pessoas com muito medo, tem pessoas vivendo realmente momentos de pânico, de desespero, né? Pessoas que não querem realmente sair de casa por causa desse medo, desse pavor, desse desespero, como é que vai ser, né? E trazendo tantos conflitos junto com isso, né? Conflito, como que eu vou me sustentar, como que eu vou ganhar dinheiro, né? Não é uma coisa só relacionada à saúde, né? A gente tem falado com os jovens aqui, minha esposa lembrou ontem também, né, que os 3 pilares de segurança da humanidade é a ciência, a política e a economia. Imagina, queridos, e esses são os 3 pilares de segurança da humanidade. Os 3 foram para o brejo. A gente não está podendo contar hoje com a ciência, é lógico, com aquilo que já temos, sim, né? Mas a vacina, que eu acredito que a gente só vai voltar a ser normal 100%, vai ser depois dessa bendita vacina surgir, né? Aí a gente vai poder abraçar de novo e aglomerar, né? Mas só depois da vacina. Política nem se fala, né? Hoje a doença virou motivo da política, né? É um partidarismo. Se você é de esquerda, fica em casa. Se você é de direita, vai pra rua. É quase assim, entendeu? Quem vai pra rua concorda com o Bolsonaro. Quem não fica dentro de casa. É um troço mais louco do mundo, né? E a economia? O quanto que, né, os países, eu tenho mais acompanhado o Brasil, a realidade do Brasil, o quanto que eles estão injetando na economia, né, para ajudar as pessoas que perderam a sua renda, que perderam o seu sustento, né? Mas até quando, né? Alguns países que realmente são pobres, que não vão dar conta cuidar das pessoas, né? Então, saber que esses 3 pilares foram embora, a gente volta para aquele princípio, né? Que não adianta, queridos, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. É Ele que é soberano, é Ele que tem o controle e pronto. Se eu não me engano, Salmo 104 ou 105, ele fala assim: quando Deus abre as mãos, eles prosperam e enriquecem. Quando Deus tira, empobrecem. E se Deus os tira o ar, logo morrem. Não adianta, queridos, a nossa vida, por mais saudável que a gente seja ou esteja, a gente depende 100% da graça e da misericórdia de Deus. Independente da circunstância, independente da situação lá fora.
se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se tem muita saúde ou pouca saúde, não interessa, não importa. A nossa vida está na mão de Deus, amém? No fim do negócio, né? The end of the day, não adianta, é Deus que está no controle mesmo, né? Então eu vejo aqui, queridos, que essa aqui é um exemplo para a nossa vida hoje, de realmente colocar a nossa vida diante de Deus e falar para Deus, Deus, eu estou chorando por causa disso, eu estou triste por causa disso, eu estou aflito, eu estou ansioso por causa disso, e eu preciso e dependo de Ti, Senhor. Me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a vencer esse momento, me dá sabedoria, me dá graça. Porque, queridos, a súplica e o clamor é muito diferente do que a oração. Às vezes a gente ora da boca para fora. A gente faz orações muitas vezes mecânicas. Ô Senhor, perdoa por tudo que eu pensei, falei e senti. Muito lindo, né? Mas não tem emoção naquilo, não tem um meaning, não quer realmente dizer, Deus, eu preciso disso. Deus, o Senhor conhece minha realidade. Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe aonde eu preciso da sua intervenção, Deus. Aonde eu preciso de um milagre, de um toque teu, de um sobrenatural do Senhor. Então eu vejo que ela aqui ensina essa grande lição, queridos. Uma lição simples, que todos nós já ouvimos centenas e milhares de vezes, mas que a gente precisa voltar a clamar a Deus. Amém? A clamar a Deus. Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Amém? Clama a mim. Deus chama o tempo todo a igreja e as pessoas. Volte para mim. Clame a mim. E eu vou curar, eu vou sarar, eu vou fazer o que você realmente precisa e necessita na sua vida. A segunda coisa, queridos, que eu aprendo com Ana aqui, e que não é muito comum também nesses dias, é fazer um voto, é fazer uma aliança com Deus, é fazer um compromisso com Deus. Eu estava pensando a respeito desse tema, né? E uma das coisas que eu considero que eu fiz um voto diante de Deus foi de servir a Deus, independente da situação que eu estivesse vivendo. E isso, queridos, não é fácil, você manter firme num compromisso, numa promessa. Porque às vezes a gente começa empolgado, às vezes a gente acha muito bonito algumas coisas, né? Ah, eu vou estar no louvor, eu vou estar aqui, eu vou aparecer, às vezes até com a motivação errada, mas Deus, da mesma forma, Ele age com misericórdia, com graça. Não vem assim mesmo, eu vou te tratar, eu vou te mostrar a verdadeira motivação para me servir, e mesmo quando as coisas estiverem ruins, você vai aprender a servir. Eu vejo que esse voto aqui de Ana, queridos, de prometer um filho para Deus, olha que loucura isso. A gente vê uma história semelhante de Isaac. Quando Isaac nasce, Deus vai e pede o menino. Isso é muito doido. Agora essa mulher aqui, ela mesma se propôs, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar, eu vou consagrar a Ti. Depois que ele tiver desmamado, eu vou levar para o templo e ali ele vai te servir para o resto da vida. Quantas pessoas, queridos, que já fez voto e promessa com Deus quando receberam a bênção e o milagre, falaram aqui, Jesus, ó, muito obrigado. Esquece aquela promessa que eu fiz, viu? Não é assim? Agora olha só essa mulher, ela espera o menino desmamar e ela vai e realmente faz aquilo que ela prometeu. O compromisso, a aliança que ela tinha com Deus, ela falou, tá aqui o menino. Ele vai servir o Senhor por resto dos seus dias. Amém. Então a gente vê, queridos, na nossa vida, que quantas vezes a gente deixa de cumprir com algum voto, alguma aliança que a gente fez com Deus. Como eu disse, às vezes de servi-lo. A gente, às vezes numa empolgação, levanta a mão, Deus, eis-me aqui, eu vou me dedicar, eu vou fazer, e daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a gente cansa e fala, chega Jesus, eu não dou conta. E Jesus diz, olha, aquele que colocou a mão no arado, não olha para trás, tem que continuar. É lindo isso, queridos, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Amém? A Bíblia diz lá nas cartas de Apocalipse, queridos, nas 7 cartas,
ele fala ali, eu conheço as tuas obras. É muito lindo, queridos, porque às vezes a gente se sente sozinho no ministério, às vezes a gente acha que está fazendo um serviço até mal feito, às vezes a gente acha que não está abençoando ninguém, que não está fazendo diferença na vida de ninguém, mas o nosso Senhor Jesus, Ele conhece cada uma das nossas obras. Amém. Amém? E por fim lá, né, eu acho lindo esse versículo, Apocalipse 21:4, a gente vai se encontrar com Ele, e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Aleluia! O dia que a gente estiver com Ele, na presença dEle, aonde a palavra de Deus diz que há plenitude de alegria, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais conflito, né, emocional, ou seja, de que a área for que a gente esteja vivendo, não vai ter mais necessidade financeira, material, de documento, ou seja lá o que for, a gente vai estar plenamente diante de Deus. Amém. Acabou, Amém. Passou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vejo, queridos, da importância e da necessidade, não só de te incentivar hoje a você realmente fazer aliança com Deus, fazer um voto com Deus, fazer um compromisso com Deus, amém? De se consagrar mais, de servir mais a Ele, de obedecer mais a Ele, mas, querido, de permanecer fazendo. Amém. Não adianta a gente começar e largar no meio do caminho, né? Eu vejo uma lição que a gente aprende com Jó, é que o que faz a diferença é o final, né? A gente pode começar bem, no meio do caminho, dar uns tropeção aí, bater com a cara no chão, mas levantar e no final, né, fazer aquilo que Deus propôs para nós, obedecendo a sua vontade, obedecendo ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Então não desista, querido. Por mais difícil que esteja, não desista. Vale a pena. Amém? Deus vai honrar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a terceira e última coisa que eu vejo aqui, queridos, que eu acho também muito lindo, assim como Maria, e também a gente vê tantos outros, né, na Bíblia que fizeram a mesma coisa, assim como Davi, Moisés, Jeremias, Abacuque, Salomão, eles fizeram um hino de louvor e gratidão ao seu Deus. Amém. Como eu disse, não dá para a gente, depois que receber a bênção, um milagre, se esquecer. Se esquecer de coisas que a gente orou por tanto tempo, por tantos anos. Se esquecer de tanto sufoco que Deus já nos livrou, tanta cura que Deus já nos deu, de tanto livramento que Deus já nos deu, né? Da provisão que a gente tem nesse país, da abundância que a gente tem nesse país, na chance de recomeçar, de começar de novo, de falar vai dar certo, né? E Deus sendo fiel em cada momento, naquele momento em que você não está dando conta, naquele momento em que você quer abrir mão de tudo, que você fala assim, não dá, eu não vou conseguir. Momento de tristeza profunda, de depressão, de angústia, de ansiedade, de perda, de injustiças. Você fala, eu não vou aguentar. Mas Deus, Ele está ali com os braços estendidos a você. Amém. Cuidando de você. Amém, Jesus. Não esqueça. Olha só que oração linda que ela fez. Então orou Ana e disse, o meu coração se alegra, se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos. Olha que coisa linda, Deus acrescenta mais 6 filhos a ela. E a que tinha muitos filhos perde o vigor.
O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz nascer a sepultura, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. E assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E se você me permitir ainda, eu queria, para encerrar e orar, queridos, ler a oração também de Maria, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 46, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração aumentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Amém? Queridos, se coloca de pé agora. Eu queria que você levasse bem a sério, muito a sério, esses 3 tópicos aqui que a gente falou. Clamar, fazer um compromisso, uma aliança com Deus, e não esquecer de ser grato, de louvar, de adorar a Deus por todas as coisas. E eu quero encerrar orando com você. Por que choras? Por que está triste? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Nos derramar diante de Ti, ó Deus, e levantar, Senhor, diante de Ti um clamor e uma súplica, não da boca para fora, Jesus. Porque Tu és o Deus, Pai, que conhece a nossa intimidade, Pai. Tu és o Deus que conhece, Senhor, o nosso coração. Tu és o Deus que conhece a nossa realidade, Senhor. Cada necessidade, cada dificuldade. Nós suplicamos e clamamos nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor venha atender a súplica dos Teus filhos. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a estar mais quebrantado, Senhor. Mais sinceros diante de Ti, mais sensíveis diante de Ti. Que a gente possa sim, Senhor, fazer compromisso, Senhor, aliança, voto contigo. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. De Te servir, Senhor. Amém. De se consagrar mais a Ti. De se colocar, Senhor, à Tua disposição para Te servir. Para fazer a coisa certa. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor. Aleluia. Deus, eu oro também, Pai, para que nunca se aparta dos nossos lábios o louvor, a gratidão Oh, Deus. e a adoração, Senhor. Oh, Senhor. Glória ao Teu nome. Porque é o Senhor que tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Aleluia. Porque nós podemos olhar para Ti e dizer, Senhor, Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome.
amor, a tua bondade tem seguido a nossa vida todos os dias. Aleluia. A nossa vida, Pai. Amém. Glória a Deus. Te louvamos, te adoramos, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, Senhor. Amém. Mas cada pessoa que estiver, Senhor, assistindo, Senhor. Oh, Oh Deus querido, essa mensagem onde quer que esteja. aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Teu Espírito Santo que intercede por cada um, Senhor. Amém, Senhor. Que intercede nas nossas fraquezas, que nos assiste em nossas fraquezas, Pai. Amém, Jesus. Que o Teu Espírito esteja, Senhor, nesse momento, Amém. ministrando fé, ministrando esperança, Amém. arrancando, Senhor, toda tristeza, toda dor, Amém. toda ansiedade, Senhor, toda aflição, toda angústia, todo medo, Senhor, todo pânico, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua provisão, Senhor, seja sobre cada um. Tua provisão completa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Na área emocional, sentimental, afetiva, na nossa vida material, profissional, financeira. Que a Tua provisão seja completa, Senhor. Que aqueles que estão passando e vivendo momentos, Senhor, de enfermidades, Senhor, físicas. Oh Deus, cura, ministra cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Clamor, Pai, clamor. Compromisso, voto e gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Agora nós teremos a nossa Santa Ceia.